E aí, galera? Mais uma vez nós aqui, e agora essa noite com nossos entrevistados aqui, Wanderson. Para quem não conhece, se apresente, Wanderson. E aí, colegas, tudo bem? Sou o Wanderson, vou contar um pouquinho da minha história. Vocês nos conheceram brevemente aí no vídeo anterior. Então hoje eu acho que eu sou o personagem desse seriado, dessa história aí, Wesley. Que você não deixa eu falar seriado. Então estamos aqui hoje para entrevistar nosso amigo Wanderson. O Wanderson vai contar um pouco da vida dele para nós, contar de onde iniciou, da sua carreira, onde estudou, aonde surgiu o desejo da sua profissão. E ele vai desenrolar para a gente como tudo começou. Wanderson, você está preparado para contar isso para a gente? Estou preparado, só não controlo a minha emoção. Eu sou chorão. Isso vai ser eu muito sou importante. chorão, já vou falando que eu sou chorão. Pessoal, para quem não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá para você entender o que a gente está falando aqui. A gente está falando de um podcast, onde o nome é Pega Essa, onde surgiu o desejo do coração meu e do Wanderson para poder fazer esse canal. No vídeo anterior está explicando lá o que é e como foi elaborado esse canal. E hoje então estamos aqui com o Wanderson. Wanderson, com quantos anos você começou a estudar? Olha, Wesley, eu comecei a pensar, né, na minha profissão lá com os 18, né, com os 18 anos. Mas tudo começou com a minha primeira carteira assinada, né, minha primeira oportunidade de emprego com carteira assinada, porque anteriormente tinha essa obrigatoriedade, tinha a idade, tirava com 14 anos, você lembra disso, né? Sim. Tirava a carteira com 14 anos, aquela foto branca, bonita assim, tinha nem barba, tinha, uma carinha de bebê. E por que esse desejo então de trabalhar com 14 anos de idade? Aí eu comecei com meu pai, tinha uma oficina mecânica e aí ele falava, olha, eu te dou uns cruzados, eu sou da época do Cruzeiro Cruzado, olha como é antigo. Ele falou assim, lava uns carburador de carro, lava isso que eu te dou uma graninha. Só que como era menino, né, criança, né, jovem, a mão era lisinha, né, que não tinha esse negócio. Primeira vez que eu pus a mão na gasolina, já começou a arder tudo o dedo, assim. Meu pai, filho, esse negócio não é pra você não. Eu falei, não, pai, eu quero ajudar. E o mais interessante é pôr a mão na graxa, né, quanto mais sujo você estava, naquela época, era o que mais você trabalhava. E ali eu fiquei por um tempo ajudando meu pai a fazer isso. E aí depois de um tempo meu pai falou, olha filho, isso aqui não é pra você, filho, né? Faz tempo já que você tá ajudando o pai, mas tem que pensar numa coisa diferente, tem que tentar achar alguma coisa que você goste, que isso aqui não é a sua cara. Mas aprendi bastante ali a saber o valor do dinheiro. Você tem alguma história engraçada nessa época? Dessa época tem umas histórias legais. Tem como você contar uma pra nós aí que foi marcante? Eu nunca esqueço, meu pai falou assim, a mesma oportunidade que estou dando para você, vou dar pro seu primo. Só que meu primo era um pouco arteiro. Quantos anos tinha seu primo? Tinha uns 16, eu tinha 14. Só que era magrelo, né? Mais do que isso, né? Era magrelo e tal. E meu primo era mais forte, troncudinho e tal. E aí meu pai falou assim, ó, vocês lavam aquelas peças pra gente e tal, tiravam uns rebites de lona de freio, essas coisinhas que criança na época conseguia fazer. E aí meu primo, arteiro, imagina um moleque arteiro, aquele lá. Um dia ele pegou e falou assim, ô Fubá, era o meu nome na época, né? Chamava de Fubá. Ô Fubá, você duvida botar fogo ali? Eu falei, que botar fogo, você tá louco? Estamos dentro da oficina mecânica, meu pai viu você fazendo isso. E aí ele acendeu um negocinho assim, uma estopa, cara. E tinha um latão onde tinha estopa velha, esse tipo de coisa. Ele pegou, acendeu um pouco e tal, aí do nada, jogou dentro do latão, Wesley. Pegou um fogo naquele latão dentro da oficina. E seu pai? Meu pai tá embaixo de um carro, aquele pretão saindo de graxa. Meu tio era policial rodoviário, ele chegou e falou, é o seguinte, ó, não tem como ficar com esse moleque louco aqui, ó. Aí não tinha extintor, tinha
não tinha nada, jogaram água lá e tal. E aí, dentro de tudo isso, ficou só eu trabalhando ali. Aí meu primo acho que ficou uma semana e saiu da oficina. Mas dali, né, surgiu outras oportunidades, não minha oficina mecânica, que foram abrindo a minha mente, foram aprendendo mais coisas e ali abrindo minha mente. E assim foi o início de tudo dentro de uma vida profissional, foi numa oficina mecânica. 14 anos, então. 14 anos iniciou o seu primeiro trabalho. 14 anos. E como que era viver, pegar no dinheiro o seu primeiro salário? O que você gastou o seu primeiro salário? Olha, eu lembro que na época tinha a desvalorização do cruzeiro, acho que era cruzeiro ou cruzado, não me lembro. E não era o real ainda. Então quando eu comecei a pegar o dinheiro, meu pai sempre me pagava com nota pequena. Porque você pegava aquele bolo de nota, você falava, nossa, eu tô rico, né? Eu tinha uma carteira do Corinthians, né? E colocava na carteira, nem fechava, dizia, sabe aquela de velcro? Sei. Ficava gorda assim. Mal dava pra comprar um passatempo na época. Não, na época nem tinha passatempo, era bolacha de Sonic e tal. E aí, a minha primeira coisa que eu queria comprar era carrinho de controle remoto bom, tal, porque não tinha condição muito boa e meu pai dava carrinho de plástico mesmo, não tinha esses, né, era bem simples, né? Mas eu não tinha essa de pegar e pensar numa coisa de alto valor, porque videogame era um absurdo. Era o Mega Drive, era Master System 2, né? E a gente não tinha. Lá na frente que eu consegui, mas foi com muito custo. Tá, e conte pra nós então, você saindo aí da oficina do seu pai e te despertou o interesse, você contou pra nós que teve interesse do seu pai de eu ver outra coisa. E ver outra coisa. Sim. E o que você foi fazer? Nada. Mas por que não foi fazer nada? Porque eu vi que trabalhava, ganhava um monte de coisa e não dava pra comprar nada, pô, né? Mesmo. Desanimou. Aí eu falei, pai, eu não sei o que eu vou fazer. Ele falou, filho, fique tranquilo. Aí com muito custo lá na frente, isso, né, entregando os currículos, na época podia com 16 anos, já tinha um pequeno aprendiz na época, era chamado de uma empresa chamada Capeta, na cidade onde eu morava. E ali me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa gráfica, na produção de uma gráfica, então eu fiquei ali por algum tempo nessa gráfica, tive uma experiência não tão legal. E na gráfica, eu vi que eu conseguia fazer bastante coisa, né, no Paint. Ele falava assim, você sabe alguma coisa de CorelDRAW? Eu falei, não, tô aprendendo o Word ainda, o Excel, né, essas coisinhas e tal. Nem o Windows eu tinha feito. Aí eu me aprimorei um pouco em Corel na época, nem mexi em nada. Mas é dali que comecei a ter uma noção um pouquinho mais de quanto eu ia gastar, de quanto que eu ia precisar para comprar minhas coisinhas, que eu não pedia para meu pai, mesmo assim, foi norteando e abrindo as mentes. Então foi oficina mecânica e aí, segundo aí, foi a gráfica. E daí você já tinha uma noção de ter o seu salário, de como gastar? Tinha. Mas você tinha sonhos? Tinha sonhos, né? Na verdade, naquela época de criança, a gente sonha muito, né? Quem nunca viu um comercial na TV mostrando venha para o exército brasileiro? Você caiu nessa? Caí. Eu cheguei e falei, pai, gostei desse negócio. Falei pro meu pai. O pai falou assim, ô filho, se o seu coração manda, o que o pai pode te ajudar? Eu falei, pai, não sei, eu acho que eu vou fazer esse curso. E na época tinha muitas empresas que vendiam apostilas, vinha no correio, um monte de apostila xerocada assim. Aí eu comprei um monte de apostila, falei, vou entrar na aeronáutica. Era jovem, né? Me faltava pouco para fazer 18, vou entrar na aeronáutica. Vou entrar na aeronáutica, comprei um monte de apostila, viu? Um monte de módulo de apostila, tal, não sei o quê. Só que eu pensava, a informação, né? Não tinha nem internet. Se a internet esquece aquela época, né? Que eu fazendo, estudando aquilo, eu já tinha alguma coisa garantido, porque era muito bonito o logo da empresa lá, educacional. Eu falei, nossa, eu vou estudar nesse negócio, e aí estudando esse negócio eu vou conseguir, né, entrar. Primeira coisa que eu vi, abri, não entendi nada. Você estudava escola pública, imagina, né? Você sabe como que é escola pública, né?
Falei, nossa vida, não entendi nada. Aí tinha uns exercícios no fundo, lá no fim da coisa, virava ao contrário a apostila para copiar as respostas. Copiava a resposta, mas não chegava, não sabia de nada. Esse não era um pouco fraco, né, na época. Né? Estudei escola pública desde o início. E aí eu falei pro meu pai, olha pai, não senti firmeza. Fiquei uns 6 meses tentando ainda, sabe? Não cheguei nem a fazer a prova, nada. Um ornono mesmo. Falou, nossa, você jogou tudo fora, o dinheiro, não, vou vender a apostila. E todo ano saía apostila nova. Tipo, essa é a mais atualizada. Ou seja, só para fazer um dinheiro mesmo. Aí eu falei, não, vou largar a mão. Aí surgiu uma grande oportunidade. Com 18 em ponto, eu consegui meu primeiro registro. Mas peraí, você foi tentar o exército? Não. Só fogo. É só fogo. Só comprou a apostila. Só, ficou bonito. Meu pai tinha na época, ele comprou, eu fazia uns 5 motor de carro, ele falou assim, eu vou investir no estudo de vocês. Eu falei, nossa, né, para pagar uma faculdade. Ele comprou uma Barça. Mas peraí, o que eu tô vendo aqui também, ó, que é super interessante pra quem tá assistindo nós ali, seu pai apoiava suas ideias. Apoiava. Seu pai então foi bem parceiro nisso daí. Apoiava. Porque hoje em dia a gente vê assim que muitos pais que não apoiam os filhos. Apoiava. Ele comprava suas ideias. Ele acreditava, né? Assim, era minha irmã, eu, e tinha minha irmã mais pequena, e ele falava, o que vocês sentiram no coração de fazer, vai que eu apoio, o pai apoia vocês. E aí ele conseguiu comprar uma Barça, ele parcelou em 1000 parcelas a Barça. Você lembra da Barça? Sim. O pessoal de casa, um pouco mais antigo, vai saber disso. Né? Quem tinha Barça. A enciclopédia Barça, falar pra você, nossa vida, gigante. Ficava onde? Ficava bem aqui, próximo à sala. Todo mundo tá falando, nossa, ele tem Barça, né? Mal sabia que ele fazia. Tinha carnê da Barça de anos, né? E aí com a Barça, isso, aquilo e tal, né? A gente viu que não tinha nada a ver com o que eu queria, né? De exército, de aeronáutica. E aí surgiu minha primeira oportunidade como almoxerife em uma indústria de cobertores e produtos de criança. Qual cidade, Wanderson? Hoje ou na época? Na época. 18 anos em ponto. E a cidade que você trabalhava? Atibaia. Eu trabalhava em Atibaia lá. Tinha uma empresa de cobertores e produtos infantis e tal. É ali que eu trabalhava. E aí surgiu a oportunidade, Wesley, de eu ter a primeira carteira assinada. Entrei na empresa como almoxerife. R$1,83 a hora eu ganhava. R$1,83. Eu tenho isso. Hoje tem a carteira digital, né? Sim. E tudo é transcrito daquilo que foi registrado. Está lá registrado? Tá lá, cara. Eu tenho R$1,83 a hora. Eu ganhava 300 e poucos reais, né? Era mês. Era das 7 às 5h33. Por que 33? Porque diz que esses 3 minutos é quebradinho para pagar o fim de semana. Isso acredita que as empresas usam isso até hoje? Acredito. E ali eu entrei como almoxerife, nossa, tinha um estoque enorme de coisas, né, de infantis. A gente carregava caminhões que ia para São Paulo, vender em lojas de nome, sabe? E ali a gente viu o quanto é difícil você não ter experiência, né, com a área onde você entra. Porque me conte um negócio aqui. Sempre quando a gente entra trabalhar no primeiro emprego, sempre tem um mentor lá dentro que ensina a gente a trabalhar. Você lembra o nome dessa pessoa? Não. Mas quem era esse mentor? Não teve. Você veio aprender na raça? Não teve. Assim, teve um colega só, eu não sei nem se ele tá vivo, porque na época ele era bem senhor, seu João. Muito, muito, muito bonzinho. Ele me ensinou muita coisa de nota fiscal, desse tipo de coisa e tal. O restante foi na raça, a gente aprendendo mesmo. E aí vem o X da questão, Wesley. Sabe a jogada, tipo assim, eu não quero isso pra minha vida? Mas por quê? O que te desanimou? Era uma escala, cara, de semanal. Era assim, 3 dias você ficava trabalhando dentro do estoque e 2 dias você fazia entrega. Na outra semana, 3 dias você ficava no período da manhã lavando a rua de trás para não pegar pó no carro do chefe. E 2 dias fazia entrega em São Paulo. E aí o start foi quando, primeira vez na vida, eu peguei uma bomba de água, do lado passava um rio, e nesse rio, o rio Atibaia ali mesmo,
bem, assim, higiênico na época, né? Porque era bem complicado ali. Então a gente pegava essa bomba, amarrava numa corda, tinha uma ponte, jogava a bomba dentro do rio, amarrava isso na ponte, pegava uma mangueira gigante que ia até lá, nossa, a extensão da empresa, de uns, sei lá, 500, 600 metros, assim, tudo de estado de terra. E aí chegavam os carros dos patrão, a gente tinha que lavar a rua porque não era assaltada, para não pegar pau nos carros. Só que tem um porém aí. Quando a gente jogava a bomba lá dentro, de vez em quando vinha sacola plástica, às vezes vinha alguns dejetos grossos. E esse daí entupia a bomba. E aí a gente tinha que voltar, sair da onde a gente estava, voltar, puxar a corda, bater a bomba no chão para tirar toda a sujeira, jogar de novo, ir lá e continuar lavando. Demorava 6 horas para lavar toda a extensão, porque era bem grande a rua, sabe? Um sol, Wesley. Era de manhã que a gente fazia isso, porque ele chegava de manhã, né? E os patrões tinham os carros pelo menos da hora? Ah, mais ou menos. Que naquela época era legal, né? Tinha o Megane, tinha esses carros daquela época. Entendi. E aí foi o start. Eu falei, eu não quero isso pra mim, meu. Eu não quero isso pra mim. Aí eu fui falar com a minha chefe. Falei, viu? Isso aqui não é vida, meu. Aí ela me disse assim, você já chegou agora, meu. Quanto tempo tinha visto? Nem 2 meses eu falei isso. Ousado. Eu falei, não tem uma outra forma diferente de fazer isso? Né? Lavar a rua, meu. Não, mas aqui a gente faz, né? Eu falei, tudo bem. Não tem como fazer outra coisa? Eu falei, então vou colocar você para fazer entrega. Vou chamar o motorista e aí eu converso um pouco com o colega, vamos fazer entrega. Aí o que aconteceu, Wesley? Quando foram falar para o rapaz, né, que ia fazer entrega, isso, aquilo, esse rapaz, ele ficou um pouco ciumado, porque ele era o fixo ali, sabe? Mas tudo bem, sem novidades. Carregamos um caminhão, falou, qual que é Nossa, animadão assim, ó, imagine, né? Deixar de lavar roupa e fazer entrega. Qual que vai ser aí o lugar que você vai? Vamos para 25 de março, Lago da Concórdia. São Paulão já. Wesley do céu, você não tem noção que eu subi com aqueles carrinhos cheios de cobertor no Barão Geral, daquelas rua gigante da 25 de março. E aquilo era uma luta. Era uma luta. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não posso continuar dessa vida. E ali eu fiquei por um tempo, né? Fiquei aí por 1 ano e pouco, por aí. Até eu ter uma outra ideia. Falei, não, agora eu vou mudar de vida. E qual foi essa ideia? Ser instrumentador cirúrgico. Da onde veio essa ideia? Não tenho a mínima ideia. Eu olhei, passei na frente, vi no anúncio, seja instrumentador cirúrgico. Falei, é isso mesmo. Fui pesquisar sobre, né? Na época era a internet meio ruim. E ali mostrou que para ser instrumentador tinha que ir numa escola X e tal. Aí eu fui na escola, eu e meu pai. Feliz da vida. Falei, é hoje. Isso é Atibaia. Lá em Atibaia. Aí eu cheguei lá, falei assim, viu? Eu queria fazer inscrição para instrumentação cirúrgica, que eu encontrei esse panfleto. Ela falou assim, você é técnico? Eu falei, eu trabalho numa xerifada. Tudo a ver. Ela falou que você tem que ser técnico de enfermagem, você não pode ser assim. Eu falei, não sabia. E quanto tempo é? 2 anos. Nossa, mãe do céu. E seu pai junto? Meu pai junto. Aí o pai falou assim, filho, é o seguinte, isso nunca vai ser na minha vida. O pai não pode pagar o curso para você. Você vai ter que ralar para pagar, porque eu só posso pagar a inscrição para você. E aí eu falei, pai, tudo bem. Você paga e eu vejo o que eu faço. E ali eu fiz a inscrição de técnico de enfermagem. Em 2004. Em 2004 eu me matriculei para uma escola de enfermagem. E daí o que passou na mente sua de chegar a ser técnico de enfermagem para fazer instrumentação cirúrgica? Onde você tinha visto? Alguém da sua família já tinha falado sobre esse assunto? Tem a mínima ideia. Você já viu no hospital? Nada. Há muitos anos eu falava pro meu pai que ia trabalhar no hospital, tal, queria trabalhar na área cirúrgica, tal, mas nem sabia, não tinha pesquisado nada, não tinha ideia de nada. E aí ali eu comecei a entender o que é enfermagem, o que faz isso, aquilo.
Mas no decorrer do curso aí eu tive um outro insight aí. Mas nesse decorrer, Wesley, 7 às 5h33, eu trabalhava na empresa com almoxerife. 18 horas chegava em casa, 18h30 eu saía para ir para a escola entrar às 7. Mas assim, engolia um lanche, às vezes levava alguma coisa e ia. No outro dia, 6 da manhã, levantava para entrar às 7 de novo e assim por diante. A aula ia até às 11 na época. Wanderson, e nesse curso que você começou a fazer, em momento nenhum você desanimou com essa vida pesada? Pra caramba, né? Eu namorava ainda. Um beijo, meu amor. Tava me assistindo agora. Não, peraí, pausando. Opa! É sua esposa hoje em dia? Hoje em dia é minha esposa. É minha esposa. Firmeza. Então ela já começou a agir junto com você, a entrar nessa guerra de trabalho, de conquista, de ideias do nosso amigo Wanderson aqui desde essa época. Desde essa época, Wesley, desde essa época. Então você tinha agora 2 apoiadores. Seu pai e a minha namorada. E na época, sua namorada. Minha namorada. E eu falava isso pra ela. Eu sou um cara um pouco persistente, sabe? Falava assim, chamava ela de gatona, sabe? Falava, gatona, um dia eu vou ser isso daí. Aí ela falou, vai, vamos, eu confio em você, vai que vai. Mas pra ser isso daí... Teve que ralar bastante. Wesley, até as aulas teóricas, beleza. Começou os estágios, cara. O estágio era Jundiaí, Perdões, Jarinu. Meu, só lugar longe. E eu nunca vou esquecer na minha vida a primeira paciente que eu vi na vida como estágio de primeiro módulo, novinho ainda de ali estudando e tal. Entramos num hospital e aí o professor falava assim, na época não tinha esse negócio de você separar pacientes, era qualquer paciente para você pegar e fazer os cuidados que você ali estudou para isso. Era geral. E aí ele chegou e falou assim, deixa que a gente assume o mais grave da clínica. Nossa. Pra gente, vamos que vamos. Entusiasmado. Tudo. Tinha 12 pessoas, não tinha limite, né? O quanto que dava pra entrar, a gente entrava. E aí o que aconteceu? Quando a gente entrou, tinha um leito que tava escrito assim, né? Isolamento. A gente nem tinha um que era isolamento, que era tudo começo. Falei, professor, o que é esse isolamento? Isso aí? Não, isso aí é que não pode entrar, mas é esse que a gente vai entrar hoje, desse jeito. Não tinha restrição nenhuma na época. Né? Era os começos da escola... 2002, não tinha. Tinha as restrições para usar as coisas lá, né? Mas não tinha isso na obrigatoriedade. A obrigatoriedade era EPI. Era EPI. E ali entrou, Wesley, uma imagem que eu nunca vou esquecer. Primeira paciente da minha vida. Conte pra nós. Dona Benedita. Até o nome você lembra? Lembro. Abrimos a porta do quarto, Wesley. Vem um quente assim, ó, de um odor bem forte. Eu acho que ela só não tinha ferida na testa. O resto ela tinha em todo o corpo, Wesley. Nossa. Ela gemia demais de dor, demais. E a gente ficou muito assustado olhando para ela assim, ó. E aí o professor falou assim, ó, vamos pegar as coisas e vamos fazer tudo o que ela precisa. Tudo. Eu falei, tá bom. Reunimos as coisas dentro, que faltava muito recurso onde a gente fazia estágio, sabe? Não tinha nada, tinha trapos disso, um pedaço de sabonete. A gente foi arrumando isso e para prestar o cuidado ali. Quando a gente tirou o cobertor dela, Wesley, uns 8 começou a nausear. Todos os alunos entraram? Todos os alunos entraram. Eram 12? 12. Todos os alunos entraram. Uns 8. O professor falou assim, ó, esse é a prova de quem vai ficar. E você? E eu aguentei. Tinha um módulo anterior, tipo, a turma antes da gente, que era mais experiente, falou assim, ó, passa a Vic no bolso. Era uma deixa. Nós carcamos compartilhar um Vic. Aí passamos um Vic no bolso assim, ó, nós tossia de tanto cheiro forte. Não tinha máscara, nada. E aí nós passamos o Vic e eu parecendo que tava, sei lá, com uns pitanos, ela ficava...
Sorte que a paciente não conseguia ver a gente, que os olhos estavam tudo assim, ó. Descascou cebola. O Vic vinha no nariz e a gente sentia o cheiro e não nauseava. Só que quando foi tirar aqueles curativos dela, Wesley, você não tem noção. Tinha um vitrozinho no banheiro, é a única refrigeração que tinha no quarto. Um vitrozinho pequeno assim, ó. Parecia filinha pra gente respirar. Chegava lá dentro e respirava isso, aquilo, tal. E a gente deu um cuidado para aquela paciente, mas de um jeito que você não imagina. Mas deixamos ela assim maravilhosamente bem. O professor tinha conversado até com o médico para prescrever uns analgésicos para ela, tal. Fizemos de acordo com as prescrições, tal. E aí chegou no outro dia, a gente saiu, era quase 11h30 da noite. Entramos 7 e pouquinho, ficamos Foi o estágio todo em cima dessa paciente. No outro dia, o professor falou, olha só, a gente olhou ela no final, falou, olha que conforto que ela tá tendo. Nossa, ali virou a chave. Eu falei, é isso que eu quero. Volta um pouquinho, Wanderson. E quando você estava fazendo, vendo essas lesões nessa paciente, você se apaixonou? Foi ali depois de tudo isso, Wesley, de deixar ela confortável, que eu cheguei e falei, é isso que eu quero. E aí a gente contava no relógio. Nossa, aquele dia eu trabalhei, pensando, eu falei, nossa, me encontrei, é agora. Quando a gente foi no dia seguinte no estágio, louco para pegar ela de novo. Ela tinha falecido, Wesley. Nossa, que pena, mano. Ela tinha falecido. Marcante, hein? Marcante, meu. Nossa, aí veio o sentimento da perda, que foi difícil da gente controlar. Foi sua primeira morte? Foi a primeira morte. Mas choramos, Wesley. Mas choramos, a gente até demorou para conseguir controlar isso, porque a gente se doou demais naquele dia, sabe? No dia anterior. E aí foi bem marcante, Isso foi o início dos estudos na enfermagem? Foi. E aí que a gente pode ver, né? Com muito a ver com o nome do nosso podcast aqui, Pega Essa. Olha quantas maneiras aí o Wanderson falou para nós agora. Apoio do pai, sonhar com algo diferente, não se acomodar naquilo que está incomodando você do trabalho, projetar sua mente lá para frente, mesmo sem conhecer o assunto. É isso que eu estou entendendo aqui. Se eu estiver errado, você me corta, Wanderson. E chegar a realizar, ver, cuidar do próximo e se agraciar de ver o próximo ter um alívio. E também ter o sentimento, né? Porque eu lembro também da vez que eu vi meu primeiro paciente morrendo. E é uma história para depois, um dia vocês vão saber da minha história, mas é marcante. É marcante. E voltando ao assunto, Wanderson. Você voltou, começou, você concluiu o curso? E aí que vem a jogada, Wesley. Quando faltava uma semana para eu terminar meus estágios e conseguir meu título de auxiliar de enfermagem, né? A empresa chegou e falou assim, eu preciso que você venha trabalhar no fim de semana. Domingo ainda, eu fazia estágio sábado e domingo. Não tinha limite de estágio, era direto. Aí eu falei, domingo eu não posso. Domingo eu tenho que ir para estágio. Aí ele falou, vocês que sabem. Porque assim, é incrível isso. Quando a gente começa a se destacar, não digo nem se destacar, pensar diferente, é incrível como os outros querem ver basicamente ao contrário ali. Não quer ver a sua boa parte, né? A sua vitória junto ali. Você não vê que isso, Wanderson, é uma prova para ver se a gente é isso mesmo que a gente gosta, é isso mesmo que a gente quer na vida? Hoje eu entendo isso. Mas na época você achou que estava atrapalhando você? Tava. Entendi. E aí ele chegou e falou assim, se você quiser vir, você vem. Se você não vir, depois você segura a responsabilidade. Falei, puxa, eu preciso pagar o curso. Como que eu não vou ir? E eu precisava muito daquele dia, porque tinha que pagar por horas de estágio professor depois. Eu não tinha, cara. Eu não tinha dinheiro. Falei, tá bom, então, se é isso que você quer, então tá bom. E fui trabalhar no domingo. Quando eu fui trabalhar no domingo, triste, porque a gente vai triste, né, meu? Sim. Nessas condições, assim. A responsável do setor falou assim, o que você tá fazendo aqui hoje? Isso aqui é pra entregar daqui 2 semanas. Nossa, Wesley. Falei, como assim? Falei, você é pra entregar 2 semanas. Nossa, eu fiquei muito frustrado. Muito. Falei, nossa, que decisão correta que eu tomei de mudar de vida, cara. De pensar diferente, porque aqui eu não ia ter uma
uma expectativa legal. E ali, Wesley, eu tive uma frustração muito grande. Tudo bem, sem problemas, passou tudo isso e tal. Olha isso aqui. Acho que foi umas 2 semanas depois, né, eu ia pagar esse estágio ainda. Eu fui bater meu cartão na hora do 5h33, né, fazer uma fila. A empresa era grande, tinha uns 300, 400 funcionários. Você acredita que eu apaguei no relógio de ponto, cara? De cansaço? Não, eu desliguei do nada. Pum, desmaiei, acordei no pronto-socorro. Sem justificativa alguma? Sem justificativa alguma. Ligaram pro meu pai, falou, o SAMU, né, a ambulância, o bombeiro levou, foi pro hospital, tava travado, Wesley, as mãos, tudo, parecia uma convulsão, sabe? Meu pai, nunca vou esquecer, relando a minha mão assim, ó, apertando a minha mão assim, e eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu? Onde eu tô? Eu nem sabia onde tava. E aí fizeram exames e tal, né, tomei uns medicamentos e tal. E aí o médico falou, o que está acontecendo? Eu falei, nada, eu trabalhei normal, semana inteira. E do nada, pum, aconteceu isso no relógio de ponta. Mas não aconteceu nada? Eu falei, não, nada. Mas tem alguma coisa psicológica que você está tendo? Eu falei, não, eu tive uma frustração há umas 2 semanas atrás, mas normal, né? Aí ele falou, olha, existem alguns gatilhos que o organismo pode desencadear aí a nível de estresse. O que acontece, isso aconteceu com você, ó, do nada você teve, a gente repetiu os exames, não é nada neurológico, fiz um monte de exames e tal. E, cara, você tem uma sobrecarga de estresse muito grande. E aí vem daquilo, né, que eu tinha falado. Quanto mais você, dentro daquilo que você busca, tenta, mais parece que o adversário vai lá e faz as coisas, né? Falou, você precisa descansar? Eu falei, não, eu tô descansado. Eu falei, não, vou te dar um tempinho pra você descansar. Ele me deu 1 semana de estágio, de atestado. Eu falei, não preciso disso. Eu falei, não, vai descansar. Você precisa descansar. Eu falei, tá bom. Aí, eu falei, o que eu vou fazer nessa 1 semana? Vou mandar currículo. Porque se eu quase morri agora, eu tinha 18 anos, 19 anos, né? 1 ano eu já tinha de empresa. Eu falei, não, vou mandar currículo. E aí eu paguei o estágio, né, em 2 dias, nesse atestado aí, e mandei currículo. Nesse mandar currículo, Wesley, 3 lugares me chamou em menos de 1 semana. Mas para onde você mandou currículo? Para 3 hospitais diferentes. Ah, então você já ia exercer o que você estava fazendo. Já ia exercer o que eu estava fazendo, porque só faltava 12 horas de estágio. Então você já estava entrando no seu sonho. Já estava entrando no meu sonho. E aí quando eu mandei esses currículos e tocou meu telefone, rapaz, mas é bom demais, né? Alegria. Nossa, mas eu falei, eu acredito. 3 pessoas me ligando. Agora só falta passar, né? Eu cheguei, não tinha a mínima ideia que fazia. Chegou lá e falou, não, vai lá fazer uma prova. Eu falei, tá bom. Tremia, que nem vez. Segurava a minha perna assim de ansiedade. Porque é a primeira vez, né? Sim. Eu já tinha feito isso na empresa, mas é diferente quando você, né, estuda por alguma coisa. E a perna tremia assim e tal. Aí a avaliadora falou assim, você tá nervoso? Eu falei, não, eu tô com um pouco de fome. Eu comi muito rápido pra vir. Mentira, eu tava nervoso. Ah, não, fica tranquila, a prova é tranquila. Abri a prova e tal, era para auxiliar, né? Consegui fazer. Aí tinha um desses que demorou a tarde inteira para fazer. Passou 2, 3 dias, né? Fiz um seguido do outro. Os 3 me ligaram, Wesley. E todas as empresas boas, mano? Todos os hospitais bons, cara. Hospital grande. Hospital grande. Que legal. Que legal, cara. E o mais legal, quando eu contei isso pro meu pai, nossa... Aí eu contei pra minha namorada, falei, nossa, tá vendo como são as coisas de Deus, ó, olha o que você passou, olha o que você fez, e olha agora o que tá tendo, você tá 3 pra você escolher. Aí eu falei, nossa, você não acredita nisso, não acredita nisso. E aí pra escolher os 3, Wesley? Que indecisão. Nossa, mãe do céu, coloquei tudo no papel, falei, ai meu Deus do céu, o que eu faço, né? Aí escolhi um que deu a oportunidade depois de eu crescer, né, estudar. E aí eu fui negar os 2, né? Fui negar não, né? Fui dar minha posição que eu não ia aceitar a vaga. Eu falei assim, falei bem para a avaliadora assim, ó, vou fazer de conta que é a avaliadora. Tá? Eu agradeço muito essa oportunidade, porque isso é meio treinado, né? Mas eu vou ficar com a unidade lá, o Hospital X. Aí ela me disse assim, por que o X?
nós temos isso, nós temos aquilo, nós temos isso. Aí eu fiquei pensando de o quanto foi difícil lá no início de eu fazer tudo e ela pedindo, por favor, de eu assumir a vaga, Wesley. Olha como são as coisas, cara. Nossa, eu falei, não acredito, eu não sou merecedor, Senhor, de tudo isso. Você quer que eu te dou mais isso, aquilo? Porque lá ele pode até ter esse benefício, mas aqui a gente te dá até participação de lucros. E começou a falar um monte de coisa pra mim, sabe? Não, eu agradeço muito. Deus abençoe, eu tô saindo. Eu não aceito a vaga, né, nesse momento. E ali eu neguei o outro e tal. E aí eu fui para um primeiro hospital. E nesse primeiro hospital eu entrei como auxiliar de enfermagem, ganhando 683. Tá. O dobro do que eu ganhava como almoxerife. E tá no registro da carteira. Tá lá também, R$683. Aí você que tá vendo, R$683 como auxiliar de enfermagem. Aí eu olhei no Lerite, é legal você olhar ali. Na época o Lerite não era impresso assim, né? Era como se fosse com aquelas maquininhas que faz... Sabe o que é isso, né? Sei. Colocava os negócios assim, ó. Aí eu falei, oh meu Deus do céu, que beleza, não, nossa vida. E ali eu fui e comecei a auxiliar de enfermagem naquela época. E o mais interessante foi quando eu aceitei a vaga e fui pedir demissão de almoxerife. Eu entrei e falei, olha, eu estudei para isso, tá? Eu agradeço muito a oportunidade, que vocês me deram até o presente momento. Agradeci todos aqueles que me ensinaram muita coisa. Nossa, não sabia nada. Teve uma vez que a gente foi fazer uma entrega, só relembrando uma coisinha, uma chuva em São Paulo, uma chuva. E eu, sabe aqueles carrinhos de você colocar engradado de cerveja? Era de cobertor. Subi um morro gigante para entregar, Wesley. Cheguei lá, na última peça, o que tinha? Tinha comido a roda do carrinho, o cobertor inteiro. Ele falou, não vou receber, era não sei o que era, né? Eu não vou receber. Olha o que você fez no meu cobertor. Eu fiquei lembrando tudo disso, sabe? Eu falei, não, a gente liga na empresa, ela traz uma outra. Não, vou receber. Já tinha levado umas 10 viagens, imagina voltar tudo de volta. Nossa, aí comecei a lembrar de tudo isso, sabe? E aí agradeci todo mundo e tal. E é incrível, Wesley, como a gente, às vezes, pode ser contagiante. Do nada, né, passado uns meses, um começou a sair, outro começou a sair, tudo por oportunidade melhor. Começou, né, a estudar um pouco, ver outra área e aí saíram fora, cara. Wanderson, e você é auxiliar até hoje? Não. Conte pra nós então. O que você fez depois de ter entrado nessa empresa, que era a empresa já do sonho, que você tinha planejado, estudado, esforçado para poder trabalhar. O que te levou a continuar a estudar? O que levou foi a chance de ter uma bolsa de estudos futura, né, que eu queria fazer a graduação em enfermagem. E ali com um ano e pouco eu consegui fazer isso, graças a Deus por ter essa oportunidade de ser bolsista, fui bolsista. Ali me trouxe uma experiência ímpar, que eu trabalhava numa ala de internação particular, né, onde era só cirurgias, partos, isso aqui. Imagina um cara de 1,85 trabalhando numa ala de maternidade, né? Nossa, aprender a segurar bebê, uma das coisas interessantes. E aí eu comecei a trabalhar na terapia intensiva como técnico de enfermagem, tive uma proposta dentro da própria instituição, um processo seletivo, e ali eu consegui o técnico ganhava um pouco mais, ganhava 1.000. Falei, beleza, né? 600 e pouco para ganhar 1.000, nossa vida. E com 1 ano e meio certinho eu consegui a bolsa de estudos para fazer a graduação de enfermagem. Que era seu desejo? Que era meu desejo. E aí, conte para nós, o que seu pai fala de você começar a fazer uma faculdade, daquele menino que começou na oficina com ele e agora fazendo uma faculdade? Eu fui o primeiro a entrar na graduação, né? Que minha irmã era mais nova, minha outra irmã não teve essa oportunidade. Nossa, orgulho do pai, né? Nossa, pai, ó, meu filho, do peitão cheio, né? Meu filho tá fazendo isso, aquilo, tal. Desde a época de técnico, minha mãe falava assim, eu acho que isso é comum de toda mãe. Qualquer um que faz a área de saúde, chega e fala assim, né? Pega lá. Ô filho, tô com uma dor aqui, o que será que é? Eu não sei, meu. Mas por que você não tá estudando? As cobranças. Não é assim, é sempre assim. E aí,
tendo a possibilidade de fazer a graduação, eu passei uma situação difícil financeira, cara. Era van, eu pagava e eu ia casar ainda, né? A minha namorada, na época, virou minha noiva e depois a minha esposa. E a gente numa situação bem difícil, Wesley. Primeiro semestre da faculdade. Meu sogro já tinha um tumor de laringe, já era meio acometido, bem grave nessa patologia. Minha sogra cuidava dele. Com 3 meses, né, depois de 5 meses de faculdade, por aí, né, comecei a graduação, 5 meses, minha sogra cuidando dele e tal, ele já se alimentando pela barriga, né, fazia medicação, alimentação, tudo pela barriga. Minha sogra tentava no máximo tirar as coisas na casa para ele não sentir o cheiro, não falava mais, tinha um caderninho no bolso dele. Consegui casar, levar ele, né, no casamento. Ele entrou e aí depois ele começou a piorar. E nele piorando, com 3 meses, a minha sogra teve um AVC hemorrágico gravíssimo. Caramba. E eu, com a minha esposa, estudando à noite, trabalhava dentro da unidade de terapia intensiva, e minha sogra foi parar onde eu trabalhava, cara. Que barra. E a família inteira cobrando em cima, e a escola, e a faculdade. E ela teve um grau mais extenso de um AVC, né, que é um Fischer 4. Aí. E meu sogro, querendo visitar, não podia, que usava tráqueo. O médico falou, você não pode entrar, porque o senhor tem chance de infecção e tal. E aí, conversando, ele conseguiu entrar, ver ela. Nunca vou esquecer dessa imagem, ela gravíssima, no leito de UTI, ele olhando ela e vendo, né, passando um filme naquela cabeça, né, da vida deles, né. E aí, passado uns dias, né, que ele tinha saído dali, ela gravíssima, ele falou, olha, ela tem grande chance de ir a óbito, porque tá muito mal, drogas lá em cima, tal. Tirou, descomprimiu o crânio, tal, isso, aquilo. O meu sogro não morre, cara. Nossa. Na casa ele teve uma recidiva do câncer, teve uma hemorragia gigante. Isso com ela na UTI? E isso com ela internada ainda. Barra, Wanderson. Putz, cara. Aí, Wesley, veio meu primeiro exame na vida dentro de uma escola, dentro de uma faculdade. Peguei exame de anatomia, cara. Tinha cabeça pra estudar, não tinha nada. E se pegasse exame e reprovasse, se pegasse DP, se perdia a bolsa, cara. Nossa, cara. Olhava pra minha esposa, ela só chorava. Porque a mãe dela, péssima. Pai, olhando pra cima, nem tinha estímulo nenhum. Meu sogro morreu, cara. E aí, cara, Você era a base dela? Era a base, cara. E pra aguentar tudo isso, cara. Aí as coisas apertando e tal. Falei, nossa, mãe do céu. Aí eu sou muito grato. A bolacha de chocolate, vou falar a marca aqui. Porque a bolacha de chocolate e o suco de laranja e as madrugadas me fez não pegar DP de anatomia. Explica esse negócio direito. Eles passavam inteligência pra você? Eu não sei, olhar aquelas bolachas, tem uns rostos na bolacha, né? Falei, vou comer bolacha salgada, vou rachar de estudar. E eu vou fazer essa N3, né, esse exame aí, eu vou passar. E aí, nossa, tentando esquecer do que tinha acontecido, impossível, minha mulher se trancava no quarto para me atrapalhar, porque senão eu ia pegar exame e ia perder a bolsa. E aí, nosso sonho ia pro beleléu. E aí eu consegui fazer o exame e, graças a Deus, passei no exame. Não pegou mais DP? Não, foi o primeiro exame, não peguei DP nenhuma, você é louco? Que era isso? Exame, não peguei exame nenhum. E qual a nota que você precisava? Eu precisava de 6,5. E alcançou 6,5? Eu acho que eu tirei 6,5,0. Aquela ajuda marota. Aquela ajuda marota. E ali teve muita história. Nossa, mãe do céu, eu não tinha condição nenhuma. Tinha uma conhecida que falou assim, viu, você trabalha no hospital, né? Trabalho. Viu, você não quer vender umas coisinhas no hospital? E eu era um cara que tinha uma conversa legal. Comecei a vender rasteirinha
no hospital e na universidade. Só que eu ia de busão, pegava busão de Atibaia, busão de Bragança, e ia pra lá. Falei, caramba, como que eu vou levar isso? Wesley, Sacolão. que sacolão, cara? Como chama? Aqueles barbante grandão. Ia pra faculdade, deixava guardado no hospital, ia pra faculdade e vendia. Mas vendi sandália, rasteirinha pras meninas. Nossa, mãe do céu. E você comprava a rasteirinha e vendia? Pegava e revendia. Pegava de Franca. Ah, Franca era Franca, pegava. E, mas me deu uma ajuda de... E aí eu falei assim, nossa, parece que tá dando mais dinheiro que enfermagem. Conseguia tirar outro milão, não? Não dava milão, mas chegava próximo. E aí eu vendia rasteirinha, cara, pra complementar a verba, e assim foi nos estágios, e assim foi indo. Nunca vou esquecer. Não tinha grana pra comer, cara. Né? Vou comer hot dog, não dava, era espremido. A gente tinha um café da UTI, né? Vamos tomar um café. E eles só davam café pra nós. Não dava pão, não dava nada. E aí chegava eu, os colegas que também trabalhavam, e aí, vamos então tomar um cafezão? Chegava lá, tinha café e meio pão pra cada um. Nossa. Que não tinha, cara. Não tinha pão, cara, não tinha, meu. E aí a gente dava, graças a Deus, que eu trabalhava na área de internação, um dos pacientes que chegava uma dieta para eles, e isso aqui, que a CCH não ouça na Inglaterra. Eu falei, nossa, será que o paciente vai querer dieta? Não, tem uma dieta, tal, não sei o quê. Não vou querer. Eu falei, opa, eu nem cheguei a levar pro leito, né? Tá ali na dispensação. Ia pro lixo, o que nós fazia? Comia. Nós comia dieta. É o que salvava o dia. É o que salvava o dia. E assim foi. Graças ao bom Deus consegui me formar. E aí, com um mês de formado, nem isso, mandei currículo como enfermeiro. E aí também 2 hospitais me chamaram. Então você tinha sorte para os empregos, hein? Tinha aquela guia daquele lá de cima, né? Daí sai a frase, que nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Sempre foi? Sempre. E ali começou uma nova história, me espelhando, inclusive, em vários docentes, que a gente se espelha muito professor, né? Sim. Tinha uma docente chamada Elaine Reda. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Elaine tá assistindo isso agora, obrigado por tudo, viu? Eu falei, nossa, que mulher abençoada, que professora legal, um dia você que nem essa moça aí. E aí eu terminei isso, graças a Deus surgiu a oportunidade de um emprego como enfermeiro. E surgiu a oportunidade de eu fazer minha primeira pós-graduação, que foi docência, em nível técnico superior. Que legal, Wanderson. Vendo toda essa história aí e como é bom, né, entrar no emprego que a gente sonha, almeja e gosta. Você viu que as oportunidades foram chegando, você foi pegando as informações, vários professores, como aí você acabou de falar o nome de uma professora que foi marcante para você, e você foi pegando essas informações. Fui pegando essa. E essas informações fez você chegar onde você está hoje. Fez eu chegar onde está hoje. Mas muitos, eu acho que dá para contar no dedo, que serviu de espelho para mim. O restante, quando o primeiro dia de emprego, quando entrei como técnico, falaram assim, recepcionado dessa forma: o que você está fazendo aqui? Você está louco? Vai fazer esse tipo de coisa, você não sabe como isso aqui é horroroso. Eu falei, nossa. Um profissional da área falando isso pra mim, cara. Desanimando você da profissão. Desanimando eu da profissão. Eu falei, não é possível, mano. Mas você não pegou essa? Não peguei essa, cara. Não peguei. E aí eu fui escrevendo a minha história, me espelhando nas pessoas que ali me deram a oportunidade de ver como espelho mesmo. E ali fiz minha primeira pós. Nessa primeira pós, ela me trouxe a oportunidade de sentar numa sala de aula e ver como que é, porque tinha que cumprir estágio nessa pós. Sim. E essas escolas que eu fui, inclusive foi uma escola técnica, sentado vendo como professor da aula, como isso, aquilo e tal. E aí, passado um ano que eu fiz a pós, eu já trabalhava como enfermeiro também, pedi demissão na época como técnico, né? O diretor da escola falou assim, eu tenho 2 horas aula, você aceita? Depois de um tempo.
Eu falei, aceito? Lógico que aceito, né? Tinha feito, ele me viu sentado com um aluno ali, fazendo aula de estágio, vendo como os professores fazem. E aí, depois de um semestre, Wesley, ele falou assim, o que você quer? Pode escolher as disciplinas. Aí começou a sua vida como docente. Como docente de enfermagem também. Pessoal, você que está assistindo aí o nosso canal, está curtindo aí, vou pedir aquela ajuda para vocês. Curte nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho ali para ajudar a gente a crescer aqui no canal. Histórias como essas aqui que motivam a gente, história interessante igualzinho do Wanderson aqui, faz a gente mudar, pensar, reviver naquilo que a gente quer. O Wanderson está contando aí de um cara que trabalha na oficina e virou um professor. Vamos continuar escutando a história do Wanderson. Wanderson, Vamos lá, que tem como mais docente, por que docente? O que você quis ser professor? Wesley, essa forma de pensar, de olhar o outro do outro lado ali e ter como referência, o ser usado, né, para diversas outras vidas, outras profissões, falo, eu tenho isso, não sei, eu gosto de fazer isso. E aí quando entrei numa sala de aula com essas 2 horas, me deu uma dor de barriga, rapaz. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar? Um monte de gente olhando pra sua cara assim, ó. Falei, eu sei, eu faço isso há anos, eu sei falar. Aí eu dei uma boa gaguejada normal, né? Falei, gente, ó, é o meu primeiro dia aqui com vocês, eu não conheço vocês, e assim foi desenrolando. E aí quando você vê o que você é capaz de fazer, cara, porque a gente não tem essa ideia. Não. A gente tem, assim, um insight, eu acho que eu posso fazer isso. Mas não testa. Não. E aí quando o negócio, você fala, nossa, não sabia que era capaz de fazer isso, né? Eu posso. Eu posso. E eu pude, cara. E ali eu estou até hoje, estou há 10 anos nessa escola. Surgiram várias oportunidades de palestras e outros tipos de coisa. A minha evolução profissional como docente foi maravilhosa. A minha evolução como profissional de enfermagem foi mais maravilhosa ainda. E você tem alunos já que estão trabalhando, Wanderson? Tenho, já formei 20 turmas de enfermagem. E dessa 20 turma tem aluno que está fazendo faculdade? Tem aluno que está dando até palestra para mim, que se formaram também como enfermeiro. Já é docente também. Já é docente. Outros viraram biomédico, outro fez farmácia, entre outros. Multiplicou o seu sonho. Multiplicou. E a minha carreira ali, ela deslanchou de uma forma onde eu nunca vou esquecer que quando eu peguei o meu primeiro salário de docente, né, e trabalhando como enfermeira, eu cheguei para minha mulher, né, que na época eu já era casado, falei assim, olha, R$380 ganhava, 383. E aí eu tirei, na época eu tinha sacado um dinheiro assim, né, uma importância, e pra gente parece pouco, tal, mostrei pra ela, né, a importância. Nós caímos no choro, Wesley. De emoção. Nós caímos no choro. Porque eu sou chorão mesmo, né? Emotivo. E aí ela falou assim, nossa vida, não acredito numa coisa dessa. O que a gente vai fazer? Eu falei, não sei também. E ali foi o nosso sonho, né? A gente conseguiu, graças ao bom Deus, comprar uma casa. Eu tinha na época 23 anos, né? A minha esposa me ajudou demais também. E dentro do próprio hospital, né? Onde desenvolvi minha primeira profissão aí como graduado, né, em enfermagem. E em 3 anos abriu uma oportunidade de eu ser um coordenador. Que bacana. E isso trouxe para mim uma responsabilidade muito grande, né? E é aquilo que eu falo, quando você entra em alguma coisa, você não tem ideia de como você vai fazer aquilo, você tem até uma noção. E quando você acredita, né, naquilo lá de cima e mostra que tudo está nas mãos daquele lá e a guia dele aqui traz os caminhos e abre a porta aqui e fecha ali para você fala, nossa. Ô Wanderson, eu estou aqui escutando sua história e eu vejo assim, que então uma combinação de paixão e fazer o seu melhor chega num ideal perfeito. Chega. E se tiver corte aqui, se alguém quiser fazer um canal de corte, a gente pode colocar como o nome do corte aí. Do menino que comia bolacha, do menino que chegou onde o dinheiro estava sobrando. Sim. Interessante essa história. O menino que
vendia sapatilha na faculdade, não tinha vergonha, cara. Nossa, todo mundo lá engomadinho, bonitinho, cheiroso. Eu suado de um plantão de 6 horas, cara. Trabalhava de tarde, entrava à noite e, né, Paulo Gato. Mas focado no seu ideal. Focado no ideal, cara. Nossa, quantas, rodeava de gente assim, parecia feirinha dentro. Aí uma vez levei uma chamada da coordenadora, falou, não vou te proibir, mas pelo menos dá uma disfarçada. Falei, não, Deus abençoe, do toque, dá o que eu preciso, não tem nada. E as pessoas então enxergavam que você necessitava dessa venda para poder manter. Eles olhavam que não era fácil, porque eu estava fazendo aquilo porque eu não queria, entendeu? Eu precisava disso, entendeu? Mas ali me trouxe assim, a gente vai amadurecendo, a gente vai pegando uma casca, né, uma responsabilidade muito grande e traz pra gente uma forma diferente de fazer as coisas. Aí você pensa assim, aí vem tudo, né? Que eu penso isso e vem na cabeça sempre. Almoxerife, lavava a rua para não pegar pó no carro do patrão, fazia entrega na 25 de março, fazia isso, aquilo com um monte de coisa. Auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, coordenador de enfermagem. E docente. E docente, era docente. Mas não acaba por aí, Wesley. Tem a cereja do bolo. Tem a cereja do bolo. A cereja do bolo vai ficar para daqui a pouco. Mas é interessante ver esse entusiasmo de uma paixão, né? Quando você faz aquilo que você gosta, o resultado é positivo. O nosso canal tem o intuito de apresentar aqui que corre atrás do seu sonho. Como você correu atrás do seu sonho. Tinha dinheiro? Não tinha dinheiro, mas era um sonho. Ele podia ter falado pro pai dele, pai, faz a inscrição, mas não dá para pagar, então não dá. Foi atrás, correu. Sim. E lembra que no começo da sua história, você estava decidido a sair do outro emprego. Sim. Mas você aguentou para poder realizar um sonho. Sim. Wanderson, a conversa tá boa. O nome do nosso canal tá aí, PHS. Sim. As oportunidades chegará para todo mundo que está assistindo aí. Basta acreditar. Acreditar, então, é a palavra-chave nossa hoje. É, acreditar. A gente não sabe como é capaz de fazer cada coisa que nem... Você se arrepende de alguma coisa? Nem um pouco. Nem um pouco. Aprendi muito lavando rua. Aprendi muito entregando as coisas. Aprendi muito vendendo sandália. Aprendi muito fazendo N coisas. Aprendi muito. Muito. Interessante. Wanderson, você falou que chegou à coordenação. Cheguei. Falou pra nós aí que até hoje você é docente. Sou. E tem aí a cereja do bolo. Tem ainda a cereja do bolo, Wesley. Qual é a cereja do bolo, Wanderson? A cereja do bolo foi depois de um tempo, né, de coordenação, com bastante trabalho, descobrindo exatamente o que eu podia fazer. Eu recebi a proposta de ser um RT de enfermagem de um hospital bem bacana. O que seria um RT de enfermagem? Um gerente de enfermagem. Eu era auxiliar de enfermagem e ia ser responsável por 300 e poucos profissionais de enfermagem. Nossa, Wanderson. Nossa! Isso é o auge daquilo que você sonhava. É o auge daquilo que eu sonhava. Que interessante, a sua história. Histórias como essa que eu quero presente aqui. Legal. Eu quero parabenizar você. Ficou muito marcante aqui pra mim as apostas que seu pai fazia em você. Sim. Ele não jogava balde de água fria em momento nenhum nas suas ideias. Sim. E tem uma pessoa por trás disso daí, que é sua esposa, que está até hoje. Minha esposa é minha esposa. Então, alguém ali te dando apoio foi muito importante para sua vida. Foi. Se você não faz nada sozinho. Essa é a questão. Você não faz nada sozinho. Sempre tem alguém do seu lado. E é importante? Tem que ter, é importante. Porque se você não tem, e mesmo que você tenha, tá, alguém do lado e esse alguém não é tão presente, em alguns momentos você vai sentir essa falta, em alguns momentos ele vai falar alguma coisa, em algum momento você vai cair, porque não é fácil, Wesley. O dividir então é importante. Muito. Até o choro é importante dividir. Muito. Eu nunca vou esquecer, Wesley, a minha esposa trabalhava como técnico de enfermagem na época. Esse dia foi difícil, cara. A gente tava guardando uma grana para comprar, a juntar uma graninha pra gente comprar a nossa casa. E aí eu me senti um cara ruim ali. Minha esposa falou assim,
Eu fico até um pouco assim. Ah, legal isso aí. Ela falou assim, o meu sapato furou, cara. Ela mencionou isso pra você. Gatão, meu sapato furou pra trabalhar. E a gente não podia comprar, cara, esse sapato. Porque se a gente comprasse, a gente não ia ter dinheiro pra pagar, cara. Aí eu falei assim, não tem como dar um jeito nesse sapato aí? Furado? Furado. Ela trabalhava num hotel legal aqui lá em Atibaia. Eu falei, não tem, porque já tá assim. Mas não esquenta a cabeça, que ela sempre falava assim, sabe? Ela não falava na minha frente. Não esquenta a cabeça, não. Vai, eu vou assim mesmo. E ali eu comecei a pensar o quanto que eu talvez estava fazendo a coisa certa, sabe? Eu falei, não é possível, eu tô fazendo esse tipo de coisa. Eu não posso dar nenhum sapato para minha mulher, a gente não pode comprar nada, cara. Isso é bem triste, né? Aí eu olhei e abri a nossa despensa assim. Falei, essa cafeteira que a gente ganhou aqui, vamos vender? Ela falou, você tá louco? É dado de casamento. Eu falei, qual o problema? A gente não usa. Café ruim do caramba que sai nesse negócio. Ela falou, então vamos vender. Fechou. Então vamos pegar tudo que a gente tem que possa vender. Aí peguei cafeteira, peguei brinquedo meu de infância. Vendeu. Vendi, cara. Vendi na Feira do Rolo. E conseguiu o dinheiro? Consegui dinheiro, cara. E aí comprou o sapato? compramos mais ou menos para ela conseguir trabalhar. Mas conseguiu comprar. Mas vendendo nas cafeteiras, vendendo tudo que a gente tinha de casamento que não tinha, não sabe, Wesley? E assim, quem imaginava que ia ter essa ideia? É aquilo lá de cima, entendeu? Falei, Não foi fácil então, Wanderson? Não foi fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu sou, assim, eu até falo para meus alunos, falo para vocês, assim, eu nunca imaginei ser o que sou. Nunca. Eu pensava em ser, mas eu nunca imaginei chegar onde eu tô. Nunca imaginei conseguir o que eu consegui. Às vezes eu falo ao Senhor Jesus, tá bom já, né? É isso, mas a gente não tem ideia do quanto a gente é capaz, Wesley. E assim, esse desafio que a gente faz no dia a dia, que nem esses insights que eu falei para você, de ver, de levantar sofá para achar 10 centavos comprar pão, não tem, de vender passe e ir embora a pé para economizar e conseguir comprar mais, complementar o salário, vendia passe, que não veja isso as empresas anteriores. Era onde eu trabalhava, tá? O que é passe, Wanderson, pra galera que dessa nova geração? Desculpa. Hoje é cartão, né? Hoje é cartão de ônibus. Antes era passe, era como se fosse um papelzinho pequeno assim que você entregava. E você entregava uma coisa e a empresa te dava vários. E aí você entrava. Você entregava pro cobrador? Isso. Cobrador, acho que a galera também não sabe o que é cobrador. Cobrador sabe? de ônibus, cobrador de ônibus. Tinha um cara lá dentro que cobrava as passagens. Cobrava as passagens. E você vendia, então eu vendia embora a pé. Isso. Eu vendia embora a pé. Porque aí dava uma grana legal pro Cubuzão de Bragança. E aí eu pegava comer carona e tal, e aí fazia uns esquemas e vendia. Pra aumentar o salário. Pra aumentar o salário. Wanderson, eu perguntei pra você, mas vou perguntar de novo. Você faria tudo de novo? Faria, cara. Foi bom isso pra sua vida? Foi. Porque isso que trouxe pra mim o sabor da conquista, o sabor de quando eu cheguei, aonde estou, o quanto eu dou valor, o quanto as pessoas olham pra gente e falam, caramba, meu, eu posso também, sabe? Ô Wanderson, faz aqui 1 hora que a gente está conversando sobre esse assunto. Eu gostaria muito de estender esse assunto. Vai ter outras oportunidades aqui. Quem está assistindo aí vai escutar o restante da história do Wanderson, sim. Não nesse momento, mas nesse momento agora eu queria que você passasse uma mensagem para quem está assistindo ali, Wanderson. Passa uma mensagem assim, dá uma resumida em tudo que você passou na sua vida e passa uma mensagem para quem está assistindo ali. Bem, o que eu posso dizer é o seguinte, a vida me trouxe muitas oportunidades. Ela me trouxe a oportunidade de, através das adversidades, de mexer com uma gasolina, com 14 anos. Não digo adversidade, não é? É a oportunidade que eu tive na época de, com 16, pensar em entrar numa escola, né, da aeronáutica. E ali foi pensando em outra coisa e tive a oportunidade de ser instrumentador cirúrgico.
São tudo flashes que passam na cabeça de um jovem e fala, nossa, será quando? Puxa, vão falar de mim se caso eu não conseguir, porque falavam demais. Ah, tá vendo? Mais uma coisa esse menino deixou, mais uma coisa esse rapaz não... Tô falando pra você, é tudo fogo de paia, como isso, aquilo. E aí depois você olha para trás hoje, estando onde eu estou, você fala, nossa, foram tantos tempo, foi tanta luta, foram tanto sofá erguido para achar uma grana para comprar pão, quantas coisas eu vendi, e hoje, graças ao bom Deus, a gente pode agradecer de estar onde está, agradecer de aquele lá de cima colocar as pessoas certas na nossa vida, minha esposa, meus pais, amigos, né, colegas. E assim, não desista jamais do seu sonho. Quanto mais a pessoa falar que você não consegue, mais você vai usar isso para você como combustível. E quando você vencer, você não vai olhar para ela lá de cima, você vai olhar para ela lá de baixo, no mesmo nível que ela, e falar assim para ela, você precisa de ajuda? Você quer que eu ajude você a chegar aonde você sonha em chegar? E aí tudo vai virar a favor do seu lado. Pessoal, estamos aqui então nesse podcast Pega Essa. Fica essa dica para vocês da história do Wanderson. Quem gostou, dá um joinha aí. Dá um joinha aí. Curte o nosso canal, compartilhe esse vídeo, acione o sininho lá e não esqueça, o próximo entrevistado aqui pode ser você. Se você tem uma história bacana para contar para nós aqui, a gente está interessado na sua história. Uma história que eleve a vida de alguém, que dê motivo para a pessoa sonhar. Obrigado aí por assistir até agora. Wanderson. Obrigado, galera. Obrigado, colegas. Que Deus abençoe vocês, que possam utilizar desse 1 hora e pouquinho aí dessa história de vida minha profissional como gatilho. Lembre-se, um ajudando o outro, todos ganham. Essa é a mensagem. Obrigado, família. Pega essa. Com Deus. Tchau, tchau.